No complemento do canal, justamente, em 2021 eu não fiz a pesquisa para saber se eventualmente ali o Novo Testamento trabalharia com o conceito ali de pecado por ignorância, permitindo que algumas situações, vamos dizer, eventualmente pecaminosas, o Novo Testamento de repente não falasse nada ou dissesse que era correto, então portanto as pessoas leriam aquilo, achariam que eventualmente seria correto, mesmo que fosse pecado, e no final era pecado, mas elas não saberiam e portanto pela interpretação do Novo Testamento elas poderiam executar. Eu ainda acho que esse raciocínio ele continua sendo válido. Realmente o Novo Testamento dá margem para pecados por ignorância, mas não integral no sentido que ele também diz que alguns desses conceitos que seriam pecado por ignorância, não, o Novo Testamento trabalha como sendo pecado mesmo. Mas em outras passagens não, o Novo Testamento não deixa tão claro. Então, tá, só é isso que eu quero dizer. Então dizer que justamente eu achei que não deveria ter feito pesquisa em relação a isso, porque para mim não precisava, porque para mim esse conceito era óbvio, porque eu achei que o Novo Testamento não atacaria os conceitos, não estabeleceria o que era pecado nessa questão de alguns pecados por ignorância. O Novo Testamento não diria que esses conceitos eram pecado, ou são pecado. Eu achei que a pesquisa não deveria ser feita. Então, depois, eu pensando melhor, com os meus botões, eu acabei entendendo que não. O Novo Testamento faz, realmente deixa claro que alguns desses comportamentos são pecado. O Novo Testamento critica determinados comportamentos, mas isso foi antes justamente da repreensão. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, antes da repreensão, que eu recebo no começo de 2022, eu mesmo abro o tema, então eu não posso receber essa repreensão porque eu abri o tema para que eventualmente fosse debatido, porque antes eu estava me valendo de uma outra posição que eu achei que não precisaria pesquisar, então eu não deixei as pessoas presas, eu achei que não precisaria pesquisar. Né? Por conta disso, depois eu mesmo abro o tema, ou reabro, como você de repente preferir, né? Antes, de certa forma, em algum momento, isso pode ter sido mais ou menos questionado, mas eu cheguei nessa conclusão, e de que não precisaria pesquisar. Depois, eventualmente, e justamente depois também não se constata essa questão do deixar preso, isso não faz sentido, porque justamente depois eu lembro que justamente eu achei que não havia necessidade de se fazer essa pesquisa, então, tanto antes quanto depois, né? Depois eu lembro que eventualmente não há necessidade de fazer a pesquisa em 2021 e por isso mesmo eu não deixei as pessoas presas, porque eu achei que a pesquisa não deveria ser feita. Então é isso que eu entendo que eventualmente a repreensão está errada justamente nesse sentido. E mesmo antes da repreensão eu acabei tendo ali uma ideia diferente. O que também não poderia levar aí à conclusão de que eu teria deixado pessoas presas justamente porque eu mesmo cheguei depois à conclusão contrária. Durante muito tempo eu estava pensando de uma outra maneira, que a pregação não deveria ser feita, e depois passei a pensar de uma maneira diferente. Então apenas fica esse complemento no canal, de que essa situação que eventualmente ocorreu, e por isso que eu entendo que não a repreensão não faz sentido. E é isso aí, valeu.